Às 5h17. Glória a Deus por mais uma semana que se inicia. Glória a Deus por mais uma segunda-feira. Glória a Deus porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam em Deus. E eu tenho uma experiência que eu gostaria de compartilhar aqui, de o porquê que eu tô iniciando essas lives, e vamos estar aqui por 7 dias buscando ter um coração de Maria. Aí você me pergunta, qual Maria? Eu acredito que todas, né? Eu vou explicar o porquê. Há uns dias atrás, mais de uma semana, acho que uns 10 dias, eu fiquei muito triste com uma situação. É bem difícil eu ficar triste por uma situação, mas quando acontece, meu Deus. E aí, assim, nesse momento que eu fiquei muito triste, sabe quando parece assim que você até perde as forças? Foi o que aconteceu comigo. E aí eu fui buscar Deus em oração, fui falar assim, a real, né? Abrir meu coração para Deus. E aí eu falei, Senhor, parece que eu não tenho fé. Parece que eu não tenho fé de que as coisas vão mudar na minha vida, sabe? Eu falei para Deus o que eu estava sentindo de verdade, abri meu coração para Ele. Porque, né, só nele que a gente vai encontrar força, só não adianta esconder nada de Deus. E aí eu questionei o Senhor, eu falei, Senhor, o meu coração, lembrando da parábola do semeador, o meu coração, ele é uma terra que não é boa, porque a palavra do Senhor está no meu coração, mas quando vem as dificuldades, quando vem uma coisa adversa, eu já perco a fé. Então eu pergunto para o Senhor agora, o meu coração não é uma terra boa? Se não for, muda o meu coração. Aí passou o outro dia. No dia seguinte, eu olhei a minha estante e tinha esse livro aqui, ó. Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E aí eu coloquei como propósito de reler esse livro. Sabe quando você lê um livro e você vê que você não tinha percebido as informações, o ouro que tinha dentro dele antes? Que a primeira vez que você lê, você entendeu, trouxe alguma transformação, mas quando você lê de novo, você para tudo, você foca em ler. E esse livro, ele foi algo transformador para mim, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, e eu vou ler ele todo ano. Tem gente que lê Os Segredos da Mente Milionária, tem gente que lê, eu já vi várias pessoas que falam, eu leio esse livro todo ano. E eu não tinha ainda esse livro que eu teria que ler todo ano. Mas esse livro, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, eu vou ler uma vez por ano pelo menos. Porque aqui, essa autora, até recomendo vocês comprarem, a Elizabeth George, ela se converteu depois, mas ela teve um coração tão sincero diante de Deus que ela se colocou à disposição para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Ela começou a ler a Bíblia com um marca-texto rosa e começou a marcar todos os versículos, desde Gênesis a Apocalipse, que falavam com ela de como ela poderia ser uma mulher melhor, como ela poderia ser uma filha de Deus melhor, uma serva de Deus obediente a Ele, como ela poderia ser uma esposa melhor, como ela poderia ser uma mãe melhor, como ela poderia servir na igreja dela melhor. Então, esse livro, naquele momento em que eu fiz a oração, ele veio de encontro para mim, veio de encontro comigo. E é por isso que eu vou iniciar essa série de lives. Serão 7 dias nós orando. Por quê? E é muito interessante como Deus ele faz. No dia que eu fiz a oração perguntando para Deus, o meu coração não é uma terra boa? Deus ele me levou para ler um salmo.
E é justamente o Salmo que começa esse livro. Então, o que acontece? Deus, ele confirma as palavras dele para conosco. E ele tem as multiformas de falar conosco. Comigo ele fala de um jeito, com você ele fala de outro. Mas nós temos que perguntar para Deus. E nós temos que fazer uma imersão diante de Deus. Sabe, abrindo mão de várias coisas para aprender, para você descobrir o que realmente ele tem para você. Porque eu tenho certeza que Deus ele vai usar a minha vida, minhas histórias, a minha história, meus altos e baixos, minhas conquistas para impactar outras vidas. Mas você também vai ser usada com a sua história, com a sua vida, com as suas conquistas, através dos seus altos e baixos, para impactar outras vidas. Tudo o que nós passamos não vai ser negligenciado. Tudo que nós aprendemos no decorrer da nossa caminhada é ferramenta para nós sermos usadas para atingir outras vidas. E Deus ele tem um propósito muito grande através de nós. Então, esse livro, ele vai ser a base, tá? Para os nossos próximos dias. Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, recomendo que você compre. Honre a vida da autora, tá? E aqui ela fala de Marta e Maria, para começar. Marta estava preocupada com os afazeres da casa. Maria se sentou aos pés do Senhor para ouvi-lo, para aprender mais. Maria não podia desperdiçar aquele momento. Ela não poderia desperdiçar aquele tempo precioso que ela tinha aos pés de Jesus. E ela aproveitou isso. Quando Marta questionou até mesmo Jesus, falou: Jesus, olha a minha irmã. Ela tá aí parada e eu aqui fazendo as coisas. Não te importas que ela esteja assim? Aí Jesus fala assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, que nós tenhamos esse coração de Maria. Mas também que a gente tenha, não só dessa Maria, o coração também da Maria que recebeu Jesus em seu ventre. Que tinha em torno de 14 a 16 anos, uma adolescente. Que recebeu aquela palavra do anjo do Senhor. E prontamente ela obedeceu. Você acha que foi fácil para Maria, mãe de Jesus, obedecer? Ela estava noiva ainda. Ela estava se preparando para o seu matrimônio. E até mesmo para José, ele foi obediente. Deus falou com José depois em sonho. E ele foi obediente. Mas que esse coração que obedece, esse coração que aprende, independente das circunstâncias, porque a Maria, mãe de Jesus, quando ela recebeu Jesus no ventre dela, imagine o que as pessoas, não caçoavam, não comentavam, não falavam, mas ela fechou os ouvidos para isso. E ela tinha um coração tão obediente, tão de serva, que ela simplesmente pensava: vou obedecer ao meu Senhor, vou obedecer ao meu Deus. Que nós tenhamos esse coração de serva, que nós tenhamos esse coração que aprende, um coração que executa a vontade de Deus, um coração obediente, porque a mulher, ela ou ela edifica ou ela destrói. Tudo o que uma mulher sente tem que ser muito bem mensurado, porque isso pode chegar a dimensões incríveis. Então, a Bíblia ela só faz 2 observações sobre a mulher, referente à mulher ser sábia ou a mulher ser tola. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba. Olha os extremos da mulher. E realmente, nós, mulheres, nós temos extremos. Ou nós cuidamos do nosso coração, das nossas emoções, para sermos uma mulher que edifica, ou nós somos influenciadas por egoísmo, soberba, arrogância, sentimentos negativos
que fazem com que tudo isso gere dentro de nós e a gente exploda de forma negativa. Nós temos que cuidar disso. Nós temos que cuidar do nosso coração. E aí, ontem de manhã, vou compartilhar com vocês aqui a experiência que eu tenho com Deus. Eu estava conversando com Deus, né, referente à live que eu ia fazer ontem, que eu fiz ontem, 2h da tarde. E, né, eu estava pensando assim, puxa, o coração de Maria, né? O coração de Maria é um coração que se sentou aos pés de Jesus para aprender. É um coração obediente, um coração de serva. Qual é o coração contrário ao de Maria? O Espírito Santo, ele falou, não é o coração de Marta. Eu falei, nossa, como assim? Aí o Espírito Santo, ele falou assim, o coração contrário de uma mulher que está contrário ao coração de Maria é o espírito de Jezabel. Aí eu fiquei refletindo, puxa, o que Jezabel fez? Jezabel, ela foi uma mulher terrível. Ela foi uma mulher ela foi uma mulher que ela não respeitava a autoridade. Ela não queria ouvir os profetas de Deus. Ela queria matar os profetas de Deus, ao ponto de Elias fugir dela. Ela era uma mulher terrível. Ela era casada com o rei Acabe, o rei de Israel, e ela promovia culto a Baal. Ela tinha um coração totalmente corrompido, um coração totalmente voltado contra Deus. É um espírito que se manifesta de maneiras negativas, busca controlar, manipular e minar as autoridades. A mulher, ela foi feita para respeitar as autoridades, a começar no seu lar. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais nisso. Hoje é só um resumo. Mas a mulher, segundo o coração de Deus, é uma mulher que respeita as autoridades. A mulher, ela é uma ajudadora. A mulher, ela está debaixo de uma autoridade. E ela faz essa autoridade se elevar aonde estiver. Agora, o contrário de uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher totalmente egoísta, é uma mulher totalmente que quer que as coisas sejam do seu jeito apenas. Ela não se submete a nada. Ela não se submete à autoridade vinda de Deus, que é acima de todas as coisas, e nem à autoridade vinda de pessoas. Nós temos que ter cuidado com o nosso coração. É muito fácil. Nós queremos que as coisas sejam somente do nosso jeito. E quando as coisas são somente do nosso jeito, nós sendo mulheres, a gente querendo somente isso, nós não tendo um coração de serva, o que acontece? Nós vamos ter um espírito de Jezabel, nós vamos ser uma mulher, temos a tendência a ser uma mulher manipuladora, temos uma tendência a ser uma mulher com o coração totalmente distante da palavra de Deus, temos a tendência de querer que as coisas sejam totalmente do nosso jeito. E ontem eu estava vendo uma frase que fala assim, meninas fazem birra, mulheres fazem história. E as mulheres que não têm um coração voltado para a vontade de Deus, para ser um coração segundo o coração dele, fazem birra. Querem as coisas do seu jeito. Ficam bravas porque as coisas não saíram do jeito que ela quis. E isso vai contra a feminilidade também. Descobri nesses dias que eu estava nessa imersão que a feminilidade tem 7 pilares. Sendo o primeiro dele, ter conexão com Deus, ter conexão com o seu Criador. Ter conexão com o Criador é a base de tudo, para que tudo ocorra bem, para que a mulher ela esteja em sintonia com os outros pilares também, da feminilidade, de ela estar com o coração mais próximo de Deus. Então vamos orar que esses dias, esses 7 dias, sejam dias em que o nosso coração seja quebrantado. O primeiro passo é nós olharmos para o nosso coração, limpar o nosso coração diante de Deus. Fazer igual eu fiz. Perguntar, Senhor,
Meu coração não é uma terra boa? Que nós venhamos ter isso diante de Deus, essa sinceridade de coração. Não adianta, diante de Deus, nós não sermos sinceros, porque Ele vê tudo. Mas Jesus, ele foi tão educado que ele perguntava: o que queres que eu te faça? Então Deus, ele quer nos ouvir. Há a necessidade de nós falarmos para Deus o que nós queremos, o que nós estamos sentindo no momento. Então, que nesse momento você olhe o seu coração, e o questionamento do dia de hoje é: você está tendo um coração de Maria ou você está tendo um espírito de Jezabel? Olhe o seu coração, mulher. Analise a si mesmo. Analise os sentimentos que você tem alimentado. Veja que é uma jornada diária. Nós estamos numa luta diária contra nós mesmas. É muito fácil nós nos desviarmos. É muito fácil qualquer coisa acontecer e a gente já se sentir emoções negativas. Nós temos que ter muito cuidado com as emoções negativas que vêm. Que Deus livre o nosso coração, que Deus blinde o nosso coração, para nós não alimentarmos emoções que nos afastam do maior propósito que Deus nos fez para ser, que é uma mulher segundo o coração dele. Sendo uma mulher segundo o coração dele, vai envolver, vou falar novamente, uma vida com Deus, uma vida como esposa, uma vida como mãe e uma vida de uma serva. Não podemos inverter os valores, tá? Não dá para você ter uma vida com Deus, negligenciar o matrimônio para quem é casada, tá? Quem não é casada, firma ainda mais uma vida com Deus. Depois, o relacionamento com os filhos. Depois, servir. Porque a mulher sábia, ela entende que nos relacionamentos dela vai ter uma hierarquia. A hierarquia é Deus, eu, cônjuge e os filhos, e depois servir em outros lugares, tá? A hierarquia é Deus, eu, meu relacionamento comigo mesma e os relacionamentos interpessoais com as pessoas mais importantes para mim. Nós não podemos inverter esses papéis. Agora eu pergunto, o nosso coração não cuidado, o nosso coração não tendo essa blindagem do Espírito Santo, nós vamos afetar nosso relacionamento com Deus. Nós vamos ferir nosso relacionamento com nós mesmas e nós vamos ferir relacionamentos pessoais com as pessoas mais importantes, que são as mais próximas. Então, que Deus nos livre disso. Então, vamos estar orando, tá? Em relação a isso, para termos um coração segundo o coração de Deus. Senhor, meu Deus, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por essa segunda-feira que se inicia, por essa semana que se inicia. Eu coloco diante de Ti, Senhor, todos os dias dessa semana, todos os momentos da nossa vida, que o Senhor venha reger a nossa vida, que nós venhamos, Senhor, ter foco, ter disciplina, cuidar do nosso coração, cuidar de eu ter uma vida diante de Ti, um compromisso contigo, Deus. Senhor, nos livre de nós mesmos. Nos livre, Senhor, de tudo aquilo, de todo sentimento, emoção, trauma, medo, ansiedade, enfim, tudo que quer nos afastar de Ti, que quer engolir o nosso coração, sujar, manchar o nosso coração e fazer com que nos afastemos do propósito pelo qual o Senhor nos chamou, de sermos mulheres segundo o Seu coração. Senhor, ser mulher segundo o Seu coração envolve ter um relacionamento contigo, envolve cuidarmos de nós mesmas, envolve cuidarmos das pessoas mais próximas de nós. Senhor, em nome de Jesus, blinda o nosso coração, blinda a nossa mente, que venhamos ter um coração de serva, um coração que aprende,
um coração que foca no Senhor, um coração que depende do Senhor e que confia inteiramente em Ti, como Maria. E livra-nos, Senhor, do espírito de Jezabel. Livra-nos desse espírito impetuoso que não respeita limites, não respeita autoridade, que quer tudo do jeito seu, que não respeita nada e que vem como um furacão derrubando tudo. Senhor, em nome de Jesus, e eu coloco diante de Ti essa nação, todos os estados, diante de Ti. Livra-nos, Senhor, desse espírito de Jezabel, sobre a nossa nação, sobre a influência nas mentes, sobre a influência em todas as bases da sociedade. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio no Seu poder, eu creio no poder da oração, eu creio no poder que há na transformação vinda do Seu Santo Espírito. E eu coloco o meu coração e o coração de quem vai ouvir essa live, Senhor, mesmo que seja depois, diante de Ti, para que venhamos ser transformadas e edificadas em Ti, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Tenha um ótimo dia, um dia abençoado na presença de Deus, que a gente venha cuidar do nosso coração, para termos um coração segundo o coração de Deus.